Olá pessoal, nossa primeira aula é sobre ortografia, ou seja, o estudo da maneira mais adequada de se escrever as palavras. Bem, vamos começar fazendo um pequeno apanhado histórico. Nós sabemos que o homem é o único animal que fala. Como consequência do homem ser o único animal que fala, ele é também o único animal racional. Por quê? É o fato da gente ter uma forma de comunicação tão evoluída que permite a nós, seres humanos, raciocinarmos do jeito que nós raciocinamos, pelo menos. Porque os outros animais têm uma inteligência, vamos dizer assim, mas eles não têm o raciocínio do jeito que nós temos, porque eles não se comunicam de uma forma tão evoluída quanto nós nos comunicamos. Então vamos pensar no seguinte: podemos imaginar que em algum momento da evolução humana surgiu a fala. Depois disso surgiu a escrita. Ou seja, no momento em que o homem sentiu a necessidade de codificar tudo que ele já falava, surgiu a escrita. Chamamos de letra o símbolo que representa um som da fala na escrita. Cada língua tem um conjunto de letras que é o chamado alfabeto. No caso do alfabeto da língua portuguesa, nós temos 26 letras, 3 das quais foram adicionadas no último acordo ortográfico, que data de 2009. Bem, dentro dessas letras do alfabeto, nós temos algumas que representam sons que são emitidos pela nossa voz sem que haja nenhum bloqueio de ar no nosso aparelho fonador. Essas letras são chamadas vogais. No caso da língua portuguesa, nós temos 6 vogais: A, E, I, O, U, Y. Todas as outras letras do nosso alfabeto, para serem pronunciadas, elas encontram um obstáculo no nosso aparelho fonador. Essas outras letras são chamadas de consoantes. Podemos dizer que as letras isoladamente não significam nada, mas combinadas umas com as outras, elas formam as palavras, que aí sim têm significado. Mas existe um estágio intermediário entre a letra e a palavra, que são as sílabas. O que é uma sílaba? É o conjunto de letras que a gente pronuncia a cada parada de ar. Por exemplo, na palavra cavalo, cavalo. A palavra pincel, pincel. São as sílabas. Agora vamos falar da classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Monossílabas são as palavras que possuem uma única sílaba, como pé, chão, chá. Dissílabas são as palavras que possuem 2 sílabas, café, pato. Trissílabas são as palavras que possuem 3 sílabas, cavalo, vítima. Polissílabas são as palavras que possuem mais de 3 sílabas, elefante, gabinete. Bem, a partir do momento em que nós separamos a sílaba de uma palavra, nós começamos a perceber certos fenômenos. O primeiro desses fenômenos é o hiato. O hiato é o seguinte: é o que ocorre quando 2 vogais que ficam juntas na palavra são separadas na sílaba. Exemplo disso, na palavra canoa, canoa. O O e o A são vogais que estão juntas na palavra, mas que, quando nós separamos a sílaba, ficam separadas. Outro exemplo, na palavra caatinga, caatinga. O primeiro A é separado do segundo A. Outro exemplo, na palavra joia, joia. O I é separado do A na sílaba. O segundo fenômeno são os ditongos e tritongos, que acontecem quando 2 ou 3 vogais aparecem juntas na mesma sílaba. Exemplo de ditongo, na palavra biscoito, o O e o I aparecem juntos na mesma sílaba. Outro exemplo de ditongo, na palavra receita, o E e o I aparecem juntos na mesma sílaba. E o tritongo, um exemplo de tritongo seria, por exemplo, a palavra cheguei. Aí o
são 3 vogais que aparecem juntas na mesma sílaba, o U, o E e o I. O terceiro fenômeno que nós vamos estudar é o encontro consonantal, que é quando 2 consoantes aparecem juntas numa palavra de modo a serem pronunciadas uma após a outra. Um exemplo de encontro consonantal, na palavra brasa, o B e o R são pronunciados um após o outro. Outro exemplo, na palavra completo, o P e o L são pronunciados um após o outro. Mesma coisa na palavra perna, com relação ao R e ao N. O quarto fenômeno que nós vamos estudar é o dígrafo, que é o que ocorre quando 2 letras se juntam para formar um único som. Por exemplo, na palavra barro, os 2 R's juntos representam um único som. Bem, na palavra preguiça acontece a mesma coisa com relação às letras G e U, que juntas formam um único som. O quinto fenômeno que nós vamos estudar é a sílaba tônica, que é a sílaba que na pronúncia da palavra é mais forte. Por exemplo, na palavra cabelo, cabelo, perceberam como o B é a sílaba mais forte? Outro exemplo, na palavra máquina, máquina, perceberam o má como sílaba tônica? Outro exemplo, na palavra pincel, pincel, o céu é a sílaba tônica. As outras sílabas, além da sílaba tônica, são chamadas de sílabas átonas. Agora vamos falar da classificação da palavra de acordo com a posição da sílaba tônica. Vimos recentemente a palavra pincel. A tônica está na última sílaba. Essas palavras que têm a tônica na última sílaba são chamadas de oxítonas. Já a palavra cabelo é paroxítona, no sentido de ter a sílaba tônica na penúltima sílaba. Máquina tem a tônica na antepenúltima sílaba. É uma palavra que a gente chama de proparoxítona. Algumas palavras possuem um sinal de marcação da vogal tônica, que são os acentos. No caso da nossa língua portuguesa, são 3 os acentos. O acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. O acento grave é muito usado pelos franceses, sendo que na nossa língua ele só aparece no A, sendo chamado de crase. Mas a crase vai ser assunto para um estudo em particular nosso de uma outra aula só sobre crase, porque envolve um estudo mais complexo. Bem, o acento agudo é usado para pronúncias abertas, como na palavra máquina, enquanto que o acento circunflexo é usado para pronúncias fechadas, como na palavra êxito. Agora vamos falar das regras de acentuação, que servem para a gente definir se uma palavra deve ou não levar acento. Quero deixar bem claro uma coisa. Nós temos que examinar essas regras uma por uma. Se pelo menos uma dessas regras for satisfeita, a palavra tem que levar acento. Bem, a primeira regra que a gente vai ver é a regra das proparoxítonas, segundo a qual toda e qualquer palavra proparoxítona da nossa língua deve ser acentuada. Acho que não preciso nem explicar isso, né? Porque palavras proparoxítonas são sólido, que leva acento agudo no O, lêmure, que leva acento circunflexo no E, êxito, mesma coisa, acento circunflexo no E, e âmago, que aí o circunflexo está no A. Bem, agora vamos à segunda regra, que é a regra das paroxítonas e oxítonas, que agora vai complicar um pouquinho mais, tá? Para começar, eu quero pedir para vocês, principalmente aqueles que estiverem estudando para concurso, guardarem essa terminação. A ou as, E ou es, O ou os, em, ens. Tá bem claro?
vocês guardem essa terminação, porque a regra diz o seguinte, que uma palavra paroxítona que não tenha essa terminação, qualquer outra terminação de uma palavra paroxítona, obriga a palavra a levar acento. Enquanto que nas palavras oxítonas é exatamente o contrário. É o fato de ter uma dessas terminações que obriga a palavra a levar acento. Bem, assim sendo, a palavra colar, por exemplo, é uma oxítona terminada em R, então não precisa de acento. Já a palavra pente é exatamente uma paroxítona terminada em E, não precisa de acento. Mas a palavra café é uma oxítona terminada em E, então ela leva acento, né? Bem, levam acento então cipó, açúcar, Belém, além, parabéns, ônus, lápis, não levam acento. Amargo, vida, ontem, jantar, papel, anel, ok? De acordo com essa regra. Mas por que será que uma palavra como água deve levar acento? Vê bem, ela termina num ditongo. Então aí é que está. Água é uma palavra paroxítona, mas ela não termina em A. A terminação é o A, não é A. Porque se a gente tem um ditongo, é porque a terminação não é a última letra, é o último ditongo. A mesma coisa acontece com as palavras órgão e gênio, que são paroxítonas, mas não terminadas em O. São terminadas em ditongos como ão e iu. Agora vamos conhecer a regra dos hiatos I e U. Segue um quadro para explicação. De acordo com essa regra, os hiatos I, U devem ser acentuados sempre que preencherem todas essas condições. Primeiro, devem estar sozinhos na sílaba ou com a letra S. Segundo, não seguidos de NH. Terceiro, se a palavra for paroxítona, o hiato não pode ser formado com vogal pertencente a ditongo. Bem, essa é a terceira regra de acentuação que nós vamos estudar. Reparem, a partir dessa regra, palavras como baú, balaústre, país, juízo, paraíso, graúdo, passam a levar acento. Reparem que elas não levariam acento pelas regras anteriores, mas por essa levam. A título de curiosidade, o item 3 foi adicionado no nosso último acordo ortográfico, que data de 2009. Com isso, palavras como baiuca e feiura perderam o acento. Então, palavras como bainha, rainha e tainha não levam acentos. Por quê? Porque nessas palavras o I é seguido de NH. Bem, por que na palavra juiz o I não leva acento? Porque nessa palavra o I não forma sílaba sozinho. Ele está junto com a letra Z. Bem, agora vamos à quarta regra de acentuação, que é a regra dos ditongos. Segue um quadro. O ditongo EL deve sempre receber acento agudo. Os ditongos EN e OI só não serão acentuados se forem paroxítonos. Bem, temos aí mais uma nova regra de acentuação. O título de curiosidade, vamos dizer o seguinte, que antes do novo acordo ortográfico, todos esses ditongos levavam acento independente da posição. Agora, com o novo acordo ortográfico, se forem paroxítonos, não levam acento. Bem, de qualquer maneira, reparem que palavras como chapéu, herói, anzóis e anéis, por essa regra levam acentos. Pelas regras anteriores não levariam. E perderam o acento com o novo acordo ortográfico. Palavras como joia, jiboia, plateia e ideia, por serem paroxítonas. Nessa aula, abordamos o estudo de ortografia, ou seja, o estudo da maneira correta de se escreverem as palavras.
Na próxima aula, iniciaremos o estudo de morfologia, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua formação. Abordaremos as classes de palavras, em especial começaremos a abordar os substantivos, bem como os processos de formação das palavras.